E aí, pessoal, gostaram do formato novo de palpites aqui do canal? Acertamos hoje o placar exato do Brighton aí no 2-0. Acertamos também aí as 3 dicas mais prováveis dos confrontos, né? Com over 1,5 nos jogos, dupla chance aí dos favoritos. E acertamos também as principais dicas: vitória do Aston Villa, vitória do Arsenal ao vivo. Os gols aí do jogo do Wolverhampton e West Ham, infelizmente, saíram antes, assim como a vitória do Brighton, mas todas as linhas aí bem dentro dos nossos prognósticos, beleza? Lá no nosso grupo gratuito também acertamos odd 6 no jogo do Bournemouth. Teve um jogador faltando aí para nossa tripla de artilheiros. Enfim, sabadão tá bem legal e o domingo vai ser muito bom também. No vídeo de hoje vou trazer para vocês os palpites dos jogos da Premier League. Eu quero ampliar o número de competições europeias aqui do canal, mas fiz um pouquinho mais de tempo, tá meio conturbado aqui ainda, mas em breve a gente vai ter. E obviamente para algum desses confrontos, como teve hoje inclusive no jogo do Elche, super cotações aí interessantes a gente filtra e envia lá para vocês. A gente pegou aí 10,5 finalizações desse time na turbinada. O time teve 15 finalizações. Para participar do grupo gratuito, link no comentário fixado, e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, palpites de domingo, Premier League, gabaritamos aí no sábado e hoje vamos seguir na mesma toada, tá? Dica principal do confronto, placar provável e a dica mais segura, além de uma sugestão de jogador para poder marcar. A gente acertou alguns ontem, aí acertou pelo menos 2. Foi um dia interessante, tá? A gente começa com um confronto aqui do Leeds contra o United, o Leeds que vai receber a equipe do Manchester United, buscando aí escapar e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. E o objetivo parece cada vez mais perto, primeiro porque o West Ham não cansa de ajudar, segundo que o Burnley não vence ninguém, e o Wolverhampton, quem sabe, uma arrancada milagrosa, 3-0 imponente hoje. O Leeds vem aqui de um bom jogo, né? Conseguiu uma vitória em casa diante do Crystal Palace e no último jogo fora de casa montou um muro e segurou nada mais nada menos do que o todo-poderoso Liverpool num 0-0. Eu falo que o Leeds empata demais, isso é um problema para o time que acaba não saindo do lugar, não à toa ele tá aí ainda ameaçado de rebaixamento, mas o histórico em casa dessa equipe, ele é bastante positivo. Para vocês terem uma ideia, o Leeds, ele marcou pelo menos um gol nos últimos 17 jogos que disputou em casa. Só uma vez ele não marcou, que foi aqui contra o Newcastle. Nas outras 16 oportunidades ele marcou. Obviamente isso inclui jogos da temporada passada, né, da Ligue 1, mas ele segue uma toada muito positiva até mesmo nessa temporada. E só perdeu 2 jogos para o Tottenham e também para a equipe do Aston Villa. O desempenho ofensivo é a principal característica desse time, que tem um volume ofensivo grande, muita criação, consegue finalizar, criar chances e não se acanha independente do adversário. O Brandon Anderson vem sendo um dos principais jogadores da equipe aqui, marcou 7 dos últimos 8 gols pelo Leeds jogando em casa e é um provável marcador para o confronto de hoje. Do outro lado a gente tem o Manchester United, que mais uma vez decepcionou a sua torcida ao não conseguir vencer a equipe do Wolverhampton. Mais do que isso, o Ruben Amorim teve a pachorra de escalar 5 defensores, isso para enfrentar o pior time da competição. Mais uma vez sequência resetada, o nosso cabeludo sem cortar o cabelo, e o United cada vez mais distante das primeiras colocações e do sonho, né, de voltar para uma competição europeia. O time hoje vai tentar conseguir um bom desempenho fora de casa, coisa que não tem acontecido, né? Tirando o jogo aqui diante do Wolverhampton, o United só conseguiu vencer o Crystal Palace, que está numa crise recente também. Matheus Cunha tem sido um dos principais pontos positivos dessa equipe, cria muitas chances, mas o United está sofrendo com muitas baixas, seja pela Copa Africana de Nações, seja também pelas lesões. Para ter uma ideia, hoje não joga o Delight, Diallo, Maguire, Mazui, Embolo. O Bruno Fernandes, Mainô e Mesumov também estão em dúvida, tá? Eu ia recomendar para vocês aqui, pessoal, mais de 2,5 gols pré mesmo, mas a ausência de jogadores importantes, ela tende a diminuir um pouquinho a expectativa de gols. O que eu mais gosto nessa partida aqui, pessoal, é o mais de 1,5 gols ao vivo, e se você quiser uma dica para poder entrar pré, fica um ambos marcam aqui, que é um placar provável, né, ter pelo menos os 2 marcando. Eu acredito que esse jogo é um jogo com cenário de gols. Eu acho o United melhor do que o time do Leeds, não à toa um tá em 6º e o 16º, mas eu acho que o Leeds pode vender muito caro, porque tá jogando bem dentro de seus domínios e o United não é muito confiável. Cotações estão aqui para empate anula mesmo, então se tivesse uma discrepância muito grande, porque eu tô esperando equilíbrio do jogo, e o que eu tenho que ver nas odds? Equilíbrio. Como eu tô equilibrado, eu acabo indo pro mercado de gols, beleza?
No segundo jogo, pessoal, a gente tem a equipe do Everton recebendo a equipe do Brentford, e o Everton, ele tá buscando aqui as primeiras colocações, uma vitória pode colocar ele aqui até na 5ª colocação. Então é um jogo importante para um Everton que tem alternado vitórias, empates, derrotas, muitos jogos com poucos gols. O Everton é um dos times que menos tem finalizações certas na Premier League, uma média de 3.1 só, é muito pouco, mas o desempenho em casa nessa competição tem sido interessante. O Everton também está sofrendo com algumas baixas relevantes, seja por Copa Africana, seja também por algumas recentes lesões. Vou listar aqui alguns jogadores que estão como baixo hoje, que são importantes nessa equipe. A gente não vai ter o Alcaraz, estava jogando muito bem, Brantway, Coleman, Desbry Hall, Gueye e Ndiaye. Em dúvida ainda tem o Khan. Cara, são muitas baixas para poder enfrentar o Brentford, que vem numa toada muito positiva aqui na competição, conseguindo vitórias imponentes, fez um 4-1 recente diante do Bournemouth, segurou aqui, um jogo foi ruim demais diante do Tottenham, mas tem bons jogadores, o ataque engrenando, Shade jogando bem, Dansgaard, o próprio Thiago também, e o Brentford é um adversário perigoso. Eu quase fui pro lado do Brentford aqui, mas o que me tirou foi o desempenho fora de casa da equipe do Brentford, que tem um dos piores dessa Premier League. Ele só conseguiu vencer 2 adversários que estão na zona de rebaixamento, então para trucar o Everton aqui que tá com bom desempenho fica um pouco complicado. A gente tem muitos jogos do Brentford também sem fazer gols fora dos seus domínios, então eu acho que o menos de 2.5 gols acaba sendo a melhor entrada para esse jogo. Primeiro porque a gente pega os placares mais prováveis, 0-0, 1-0 Everton, 2-0 Everton, eventualmente 1-1 ou até 1-0 pro Brentford, e a gente só vai perder aqui num 2-1 para mais com times que têm tido dificuldades ofensivas, a gente fica bem protegido aqui, então o menos de 2,5 é interessante. A dica mais segura para esse jogo seria então, no caso, o menos de 3,5 gols, tá? Placar provável para esse jogo, difícil de cravar demais, e artilheiro é difícil de falar, porque a gente espera poucos gols, então vou acabar sendo incoerente se eu vou botar um jogador aqui para poder marcar, beleza? Seguindo em frente, a gente tem o Fulham recebendo a equipe do Liverpool, e o Fulham jogando um bom futebol recentemente também nas suas partidas, conseguindo bons resultados. São 4 jogos de invencibilidade, a defesa passou em branco 2 vezes e conseguiu o empate dupla chance aí que a gente cravou diante do Crystal Palace, gol no finalzinho, mas sofreu, tá? O Fulham é um time bem treinado, que tem uma estrutura de marcação boa, que consegue apoio também com transições. A defesa algumas vezes deixa a desejar, mas tem um bom desempenho dentro dos seus domínios, né? Hoje tem algumas baixas, Bessie, Chukwueze, Ayobi, Rodrigo Muniz, Sessegnon e Tete, além do King, é dúvida, para poder enfrentar um Liverpool que vem numa sequência de 8 jogos de invencibilidade, mas com muitos empates, tá? O Liverpool pressionou e não conseguiu vencer a equipe do Leeds, veio de um 0-0 e tá vendo cada vez mais Arsenal e City se distanciarem, né? Já são aqui 15 pontos, então o objetivo do Liverpool vai acabar ficando realmente sendo voltar para a Liga dos Campeões, né? Permanecer, na verdade, com uma vaga. O time está conseguindo superar algumas ausências, alguns jogadores estão jogando melhor, quero destacar aqui algumas atuações do Wirtz, que está jogando bem também, mas eu acho que hoje vai ter algumas mudanças com a frente tendo Ekitike, Guapko, Svolosai e o McAllister. Se eu não me engano, ele fez um gol diante do Wolverhampton, mas está finalizando bem também. O Liverpool é um time que está tentando viver passar por esse momento turbulento, né? Mas tem um histórico bastante positivo diante da equipe do Fulham, e somente um dos últimos 7 confrontos do Liverpool foram decididos por uma diferença larga, até porque o Liverpool tem dado umas titubeadas defensivamente. Eu acredito aqui, pessoal, que o Fulham pode até engrossar o jogo, mas eu acho menos 0,25 do Liverpool a melhor dica, protegendo metade em caso de empate. O Fulham é sim um adversário complicado, mas o Liverpool está um degrauzinho acima. Os resultados do Fulham recentes foram contra equipes que estão um pouquinho mais na parte de baixo, então acredito que o Liverpool pode surpreender aqui e conseguir uma boa vitória, tá? Placar provável para esse jogo, pessoal, eu vou de 2-1 para a equipe do Liverpool, tá? Provável marcador eu vou com o Ekitike, tá? Seguindo em frente, a gente tem o Newcastle recebendo a equipe do Crystal Palace. Engraçado que o Newcastle ele tá na 14ª colocação. Isso deve muito ao desempenho fora de casa, mas o time conseguiu pelo menos vencer a equipe do Burnley com um 3-1, muita propriedade e uma esperança grande de conseguir o seu primeiro jogo do ano aí, mais uma vitória seguida, que é uma busca do Newcastle que não acontece desde o mês de novembro, quando venceu o City e Everton em sequência. O Newcastle parece se acertar, o mid cada vez mais adaptado, Gordon, Murphy, no Guimarães jogando muito bem, a defesa se encontrando um pouco mais, então o Newcastle jogando em casa tem boas expectativas, é porque é onde ele joga o seu melhor diante da equipe do Crystal Palace. O Crystal Palace uma vez vai ter o Johnson da equipe do Tottenham, né, sendo um novo reforço. O
Brentford e o Tottenham que tem trocado aí treinadores e agora jogadores, e é um reforço importante. O Crystal Palace tem que se reforçar porque, além do desgaste físico, a falta de peças acaba custando caro. Não à toa, no último jogo fora de casa, tomou um 4-1 diante do Leeds, no último jogo, no geral, o empate em 1-1 diante do Fulham. A sequência tem desgastado, o Newcastle num viés de melhora grande, o Crystal Palace falhando defensivamente, com peças e ausências importantes. Acho que a vitória do Newcastle aqui é o mais indicado. Eu ia quase esperar o menos 0,25 aqui, mas achei a linha justa. E acho que pode dar até um pagamento antecipado aqui, que é uma pegada interessante, tá? Obviamente, o Crystal Palace é um adversário digno, mas a boa sequência do Newcastle recente aqui eu acho que vai se firmar e eu vou com o Newcastle nesse jogo. Outro jogo de meio-dia aqui, Tottenham contra Sunderland, e cara, foi muito engraçado porque o técnico do Tottenham, ele entrou aplaudido pelos torcedores do Brentford no último jogo, gratos aí pelo que ele fez, ele realmente fez um bom trabalho nos bis, e depois ele terminou vaiado pelos próprios torcedores do Tottenham pela atuação medonha. Cara, uma atuação muito ruim, de pouquíssimas finalizações, pouquíssima criação. E o Tottenham tem feito alguns jogos assim que são muito tristes. Em casa, muitas vezes não consegue pressionar os seus adversários, e ainda toma alguns gols, dificilmente vence, só venceu 2 dos últimos 10. Então, assim, eu acho que o Tottenham ele ainda tem que muito melhorar para poder seguir um caminho melhor. E hoje vai enfrentar um dos adversários mais sólidos dessa Premier League, que só perdeu 2 dos últimos 10, só um para o City por mais de um gol. Segurou o Manchester City no último jogo, teve as suas chances, conseguiu criar e finalizar. O Sunderland foi muito digno nessa partida, teve 10 chutes no total, teve escanteios, enquanto o City decepcionou um pouco neste confronto. O que eu quero dizer é que o Sunderland é um adversário muito digno, se defende muito bem, um dos que menos cede expected goals em porcentagem para os seus adversários, enquanto o Tottenham não tem criado um volume ofensivo que está para vencer, quanto mais vencer por uma margem. Mais de um handicap para o Sunderland aqui, podendo perder por até um gol, eu acho a melhor dica para esse jogo. Esse jogo aqui tem muito cara de 0-0 ou 1-1, e a dica mais segura para esse jogo aqui, o handicap mais 2 do Sunderland, podendo perder por até 2 gols, tá? Então eu acho que o Tottenham, se vencer, não vai ser por larga margem, e eu não duvido nada o time tropeçar aqui, porque tem muitos problemas ainda para poder ser resolvidos nesse time, tá? Para poder finalizar, pessoal, Manchester City contra Chelsea era para ser um jogo com uma expectativa um pouco melhor aqui, mas embora o City esteja em terceiro e o Chelsea em quinto, a paciência do Chelsea acabou e o técnico Enzo Maresca foi demitido, o técnico campeão mundial aí. Parece que os problemas internos dele realmente foram graves, perdeu o elenco, né? E aí não tem muito mais o que fazer. Mas falando do City, um 0-0 decepcionante diante do Sunderland, que fez a distância para o Arsenal aumentar, mas o City já vem numa invencibilidade aqui de 7 jogos e perdeu só um dos últimos 10. O ataque funcionando muito bem, apesar do último jogo, o Cherki criando muitas chances, e o resultado do Sunderland não refletiu o que foi o jogo, né? O goleiro defendeu uma bola na linha, bola na trave. O City faltou um pouco mais de incisividade no primeiro tempo, mas ele fez um bom jogo. Achei que o Guardiola errou de não ter iniciado com o Sneijder. Vamos ver se ele entra aqui nesse jogo. E o desempenho do City recentemente dentro de casa tem sido absoluto, né? O time simplesmente venceu os últimos 9 jogos, tá? Do outro lado, o Chelsea, que tem colecionado decepções. O Cole Palmer voltou e o time não conseguiu vencer. São 3 jogos já sem vencer, uma vitória nos últimos 7. Defensivamente ruiu, o ataque não flui. Embora ainda tenha o Estevão jogando muito bem, bons jogadores de meio e um clássico, chegar para um confronto desse nível sem treinador é algo muito pesado. Vejo o City um pouco fisicamente melhor neste confronto também e favorito para este confronto, tá? Eu vou pegar aqui a vitória do Manchester City nesse jogo, não vou esperar pré, acho que pode ter até pagamento antecipado, acho que o City vence por uns 3-0 esse jogo aqui. Vou pegar um golzinho do Haaland e a dica mais provável para este confronto, o dupla chance do City. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para este domingão e como eu disse a vocês, muito em breve eu quero trazer dicas de outros campeonatos aqui. Para isso conto com a sua audiência, né? Quanto mais audiência, mais gente, a gente consegue trazer mais gente, filtrar, contratar gente para poder me auxiliar e aí a gente ter cada vez mais dicas, tá? Então se inscreve aqui, deixa o like e comente com os seus palpites também. Para poder finalizar, tripla de artilheiros aí na tela e o nosso bilhetão de odd alta aí. Uma hora a gente vai buscar aquele milhãozinho, hein? Tem que ter fé, pessoal. Muito obrigado por ter me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets.